tudo com o Senhor. Obrigado. O Senhor comanda a nossa igreja. É tudo com o Senhor agora, tá bom? Deus abençoe. Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler um texto para falar o que está no meu coração para vós, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, uma mensagem muito conhecida, mas estava orando esses dias e queimava em meu coração esta mensagem extraída de uma experiência improvável. Ezequiel, capítulo 37, versículos de 11 ao 14. Eu não sei se o telão projeta? Projeta? Para a gente ler em uma só versão? Bom, então vou ler aqui. Eu vou ler os números ímpares e a igreja os pares. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, eu fiz, diz o Senhor. Amém? Queiram aqueles que podem tornar os vossos assentos, enquanto eu externo a minha alegria de gratidão ao pastor Elias, um amigo que Deus, sabendo que eu não merecia uma amizade tão grandiosa, mas pela sua bondade me deu esse direito e esta honra, meu pastor. Quero lhe agradecer pela credibilidade, o convite junto com a sua muito digna esposa, a pastora Joyce, pastor Edwin, e em nome deles, toda a mesa diretora, aos companheiros do ministério, reverencio-os, como também a esta gloriosa igreja. Que Deus os abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Jonas, pela vida do pastor Edwin, que tem tratado de mim de uma forma especial. Obrigado, meu amigo. Queridos, estamos diante de uma história de fé. E quando nós, que fazemos parte de uma nova aliança, o Novo Testamento, observamos o próprio Jesus, João capítulo 4, ele diz à mulher samaritana que a nossa fé e a salvação provém dos judeus. Então, nada melhor para nós basearmos a nossa fé do que os judeus, onde tudo provém para nós. Então, com base neste texto, eu quero falar-lhes sobre perdas irreparáveis. Quando nós analisamos o texto, me permita contextualizar, tendo em vista que, cônscio, não vou pregar para perfeitos, mas para seres humanos como eu, sujeitos a falhas, que um dia após o outro cria lacunas, e eu digo por mim mesmo, quantas vezes eu já não olhei para o céu e deu vontade de parar, mediante as circunstâncias. Mas há uma promessa, e com base nesta promessa, é que Deus não desiste de nós.
Observem que no Antigo Testamento, quando Deus se apresenta a este povo, Ele se apresenta por meio de um homem chamado Abraão. E Ele propõe a Abraão um desafio, e um desafio que vai começar de forma pejorativa dentro de uma coletividade. Quando nós lemos o capítulo 15 do Gênesis, versículo 13, Deus diz a Abraão que este povo vai surgir de forma terrível, vai aparecer no cenário de forma inacreditável. Gênesis 15, 13 diz: disse o Senhor a Abraão: saibas que de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Os irmãos hão de convir que, independente do tempo, a escravidão é um dos ápices mais terrível do ser humano. É o nível mais baixo que um ser humano pode chegar, é ser escravo. E Deus diz que o seu povo vai surgir em um cenário como escravo por 4 séculos. Quando nós analisamos o livro do Êxodo, terminando o Gênesis, observem que esta geração patriarcal, a geração livre, a geração que usufruiu dos benefícios da terra do Egito, pois Deus os levou para lá ainda pequeno. Gênesis 46, 26 e 27. Diz a Bíblia que todas as almas que vieram de Jacó, ou com Jacó, que saíram dos seus lombos, ou seja, da promessa do Gênesis, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. No versículo 27, está lá incluso José, Jacó, Manassés e Efraim, 70 almas. No final do Gênesis, esta geração vai desaparecer. Eles procriam, estão na terra de Gósen. Eu fiz alguns cursos arqueológicos no Egito, lá no Cairo, e o professor dizia que desde aquela época até hoje, esta terra ainda é muito produtiva. Então, este povo entra gozando do melhor da terra, Deus cumprindo a promessa a Abraão. O interessante é que o livro do Êxodo vai trazer uma nova geração, uma geração que não nasceu no passado, mas no presente. Isso implica dizer que nasceu na terra do Egito. E a terra do Egito era uma terra que era a melhor desse tempo, a mais produtiva economicamente, a mais forte belicamente. Era uma terra que sustentava o mundo através da economia e da segurança. Então nasce esta geração em uma terra em ascendência política, econômica e social, mas uma terra politeísta, uma terra que adora vários deuses. Inclusive, Faraó é uma deidade para os egípcios. Então, obviamente que esta geração, ela vai ser impregnada pela cultura egípcia. Por isso que os irmãos não percebem, do capítulo 1 do Êxodo até a entrada de Moisés, registros, salvo engano, de relacionamento íntimo. No Gênesis, você vê José. Em Gênesis, você vê Jacó. Em Gênesis, você vê os irmãos de José se quebrantando. Mas no Êxodo, no começo, você não vê nenhum personagem com relacionamento íntimo com Deus. Porque foi uma geração que foi impregnada pela cultura egípcia. Porém, 400 anos se passam. Isso na síntese do contexto. Mas, entre estes anos, os irmãos hão de convir que Deus está no controle, mesmo sem aparecer, mesmo sem ser adorado. Então, quando nós vamos para o capítulo 3 do Êxodo, veja que este povo cresceu tanto que assustou a Faraó entre o capítulo 2 e o capítulo 3.
Faraó, com uma visão política e bélica, ele vê que este povo hebreu é diferente e está crescendo no seu país. Então ele calcula, se houver uma guerra e este povo se juntar ao inimigo, estamos mortos. Então ele tem planos de não deixar este povo crescer. Este povo que entra com 70 almas já é mais numeroso do que a população egípcia. Então o primeiro ponto que ele vai querer abafar é coibir o relacionamento conjugal. Por isso que ele vem com o contexto das parteiras, que quando vocês forem fazer o parto de uma hebreia e ver que o sexo do menino é masculino, já diz o menino, redundância, então vocês matam-o antes do choro, no nascimento, já elimina, não é crime, é ordem do rei. Então as parteiras têm ordem, mas elas são contrariadas, elas não conseguem fazer isso porque temem a Deus dos hebreus. Então é quando o faraó percebe que o plano não deu certo, chama as parteiras e as questiona, e elas sabiamente dizem, é porque as mulheres hebreias são mais espertas e valentes do que as egípcias. Quando a gente chega, o menino já tem nascido, então não dá mais para matar. Então ele agora vai tentar o plano de forma exorbitante. Eu vou tratá-los como escravo, vou colocar capatazes, para que os homens trabalhem, se exaustem e não tenham força para produzir, ou seja, tornando-los escravos, vai coibir o crescimento, porque o medo era os homens, nascimento dos homens. Então isto também não funciona. Então ele vem com um plano nacional. Ele convoca todos os egípcios e dá a ordem. É um projeto de lei nacional para todos os egípcios que morar perto de um hebreu e ouvir o choro de um menino, tem a liberdade e a ordem do rei de entrar na casa. E se o menino for do sexo masculino, vocês podem pegar ele, sacrificar no Nilo. Não é crime, é ordem do rei. Então, quando nós chegamos no capítulo 3 do Êxodo, esta determinação predominava. Nas entrelinhas, a gente percebe que muitos hebreus foram sacrificados, ainda bebê, jogado no Nilo. Pelo barulho do choro, os egípcios entravam e jogavam eles no rio. Então é quando a Bíblia diz que o sofrimento da escravidão era tão grande, que o clamor deste povo chegou a Deus, e Deus ouve. Aí o capítulo 2, que Deus vem e um homem da tribo de Levi e uma mulher chamado Arão e Joquebede tem um filho, e este menino nasce, e o menino, ele não tem nome até aqui, e o menino é charmoso. Então a mãe olha e já é tocada para não o expor, então ela abafa o choro do menino, o vizinho não ouve. A Bíblia diz que por 3 meses, salvo engano, ela consegue abafar, mas depois já não tem como. O choro do menino expande para a vizinhança. Então ela diz, se é para o egípcio entrar na minha casa, matar e jogar o meu filho no Nilo, eu mesmo farei, é ordem do rei. Então ela pega o cesto, joga o menino dentro, manda Miriam monitorar o sacrifício no Nilo. Só que aí Deus vem, e quando Deus vem, o vento sopra ao contrário. Em vez de ir para o alto profundo do Nilo, ele leva o cesto para onde a princesa, o seu balneário especial. E quando naquele dia, não é coincidência, é justamente quando a princesa e suas moças vão para o rio, quando o barquinho vem, o cesto encalha nos juncos, e o menino chora no momento certo. Então, quando as moças vão olhar, ela já identifica, é crente, é filho de hebreu. Até pelo choro, ela já percebe, tem cara de hebreu. Traz para a princesa. Quando a princesa pega a criança, se apaixona. Aí não pode matar o menino, tem como filho. Aí Miriam se chega e diz,
senhora, eu conheço uma mulher hebreia que está lactante, está com o peito cheio de leite. Se a senhora quiser, eu levo o menino para ela, e quando ele desmamar, a senhora pode tomar para si. Então observe que é isso que ela faz. Olhe na Bíblia e na história da escravidão, que é a primeira escrava que vai ser assalariada pelo próprio rei. Então ela diz: leve-a, peça para ela criar, quando eu mandar pedir ela me entrega, e eu vou pagar um salário para ela. A primeira escrava vai ser assalariada. Então quando o menino é desmamado, ela manda chamar o menino, é ela que dá o nome de Moisés. Ela lembra: eu o tirei das águas, significado de Moisés. Então das águas ele foi tirado e vai ser meu filho. Então observe o segredo: Faraó planejou eliminar o povo, diminuir, mas agora é ele que vai sustentar o projeto, é ele que vai patrocinar o projeto para a promessa de Deus se cumprir. Aí Deus, o menino cresce, comete uma precipitação, aí vai para 430 anos já no deserto. Foi criado para ser rei do Egito, nas melhores faculdades. O curso que eu fiz diz que ele era tratado já como príncipe, filho de Faraó. Estudou nas melhores faculdades, com seguranças, linhos especiais, tratado para ser substituto de Faraó. Então quando ele está no ápice, vem Estevão e relata que ele foi formado das melhores instruções, ciências do Egito. Mas a precipitação tem que fugir. 40 anos no deserto. Aí Deus vai lá e diz: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo, eu vi a aflição do meu povo, e ouvi o seu clamor, e resolvi descer para livrá-lo. Veja que o povo não tinha relacionamento com Deus, era uma geração politeísta. Aí Moisés questiona: como vai chegar? Aí Deus dá as instruções. Aí Moisés volta para o Egito, em síntese, em nome daquele que o enviou. O povo não crê. Então Deus vai se apresentar ao povo pelas pragas, pelos milagres, porque o Deus deles, da intimidade, era Faraó. Os seus magos faziam milagres. Agora Deus vai permitindo, primeira praga, segunda praga, os magos fazem os mesmos, mas daí para frente não acompanham mais. Então quando chega já perto da 8ª, 9ª praga, os próprios mágicos de Faraó já diziam, na nossa linguagem: não podemos resistir, não mexe com este povo, dá liberdade ao povo, porque o Deus dele é maior do que nós. Aí Deus dar a primeira conquista ao povo. Qual? Liberdade. Qual é o sonho de um escravo, gente? Qual é o sonho de consumo de um escravo? A liberdade, a alforria. Aí por meio de Moisés, Deus traz a primeira conquista: liberdade. Observe que Deus agora, Faraó tem que liberar o povo com o coração partido. O povo não tem proteção. O povo agora já não tem mais proteção de Faraó. Mas de dia o deserto é muito quente, e como proteger o povo do calor? Aí Deus providencia uma coluna de nuvem para o sol não castigá-lo. De noite inverte, é frio. Aí Deus transforma a coluna de nuvem em coluna de fogo para aquecer e alumiar o caminho. Há uma passagem por onde o povo vai, se você olhar no mapa, é uma fronteira seca, não precisava passar pelo mar. Ela liga Egito a Canaã, era por onde o povo vai. Aí Deus, para se apresentar ao povo, diz: Moisés, volta, não é por aí, eu vou dar experiência a este povo. Volta e se acampa na região de Piarote e Biazefon, que é de frente ao mar, para dar acesso ao deserto de Sus. Quando eles se acampam no mar, mais baixinho por favor, quando eles se acampam no mar,
Aí Deus endurece o coração de Faraó, e ele pega o melhor que tem do seu exército e vai recapturar o povo. Aí Deus é ignorado pelo povo, que viu os 10 milagres através das pragas, mas quando vê o exército de Faraó, preferiu voltar para a escravidão do que continuar na liberdade. Olha o que é o ser humano. Depois de tudo isso, olhou para Moisés e disse: por que nos trouxeste aqui para morrermos? Era melhor estarmos no Egito. Aí Moisés vai a Deus, e Deus diz: Moisés, o que é que tu tens na mão? Um cajado. Estende sobre as águas. E ele sopra nas águas, e a Bíblia diz que o mar faz um muro de um lado e outro de outro, e o chão fica seco, e Israel cruza o mar. Uma liberdade. O exército de Faraó entra, o mar se fecha, e o exército é sucumbido pelas águas. Aí o povo conhece Deus mais ainda, porque no outro lado, vendo o exército de Faraó na unanimidade destruído pela primeira vez, o povo grita: o Senhor é o nosso Deus, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que livra, Ele é a nossa bandeira. A bandeira, glória a Deus, a bandeira é o símbolo maior de uma nação. Aí eles agora estão livres, a liberdade, não é mais escravo de ninguém. Agora livre, Deus diz: vou cumprir a vida de vocês, o que eu prometi ao meu amigo Abraão, vou dar a vocês uma pátria. Já que são livres, eu vou dar uma pátria. E eles seguem pelo deserto, reclamando, querendo voltar à escravidão. 3 dias depois, já se arrependeram, queria voltar. E aí Deus vai suportando. Vejam que esta geração que viu os 10 milagres, que acompanhou, desafiou a Deus, quando vão chegando perto da pátria, perde a esperança, porque no número 14 termina a história desta geração, porque duvidaram de Deus, tiveram medo de conquistar a terra por conta dos gigantes. Aí Deus diz: não vou desistir, mas marca a história. Observem que esta primeira geração, ela vai decepcionar a ponto de que a história não apagou os seus feitos, porque o tempo passou, e lá na frente, já nas conquistas, um autor de um hino, ele vai compor esta história. Leia o Salmo 95, verso 10. Ele diz o que Deus achou da dureza do coração deste povo. Salmo 95, verso 10. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. É quando Deus decide: eles não entrarão na pátria que eu prometi a Abraão. Mas Deus não desiste, porque tem uma promessa. E pela promessa ele diz: mas a geração que vai continuar, eu a colocarei. Qual é a geração? Que nasceu no deserto e que saiu pequena do Egito. Por isso que entra o Deuteronômio, segunda chance, segunda lei. Aí ele repete as mesmas normas que a primeira. Aí agora é Josué que vai conquistar a terra e a pátria. Quando Josué conquista a pátria, veja que esta geração honra a Deus. Elas vê Jericó implodir, o Jordão se abre, eles fazem um memorial com as pedras do Jordão, para não esquecer o que Deus fez, para não perder. Mas no capítulo 2 de Juízes, já tem uma pátria, agora livre e com pátria própria, terra que mana leite e mel, para saber que Deus é fiel. Saiu do Egito, escravo, cruzou o deserto, desobediente e morreu, mas quem acreditou, está livre e tem uma pátria própria. Capítulo 2 de Juízes. Nasceu uma geração para substituir essa.
Uma geração que nasceu na terra prometida, na pátria de liberdade, e já não valorizou o que a outra tinha. Porque nasceu na facilidade. E vão não levar em conta os milagres e nem a história. Por exemplo, uma das maiores preocupações das lideranças pentecostais é a modernidade e as facilidades que nós temos alcançado, e graças a Deus por isso. Eu venho de uma geração que cresceu na igreja, uma geração que não tinha tantas facilidades, uma geração que no apertar de uma tecla não resolvia as coisas. Médico não era fácil, e quando tinha acesso não tinha dinheiro. Então, nas dificuldades, curandeiro, o cristão não pode levar o filho. Então só tinha uma alternativa. Qual? Joelhos. Clamar aos céus. E pasme, esses olhos que vocês estão enxergando viram muitas pessoas desesperadas chegar com filhos mortos na igreja, desafiando a igreja, e o pastor cheio de fé dizia à igreja: vamos orar, e em 5 minutos a criança voltava a respirar e a família já saía crente glorificando a Deus. A geração nasceu na facilidade. Aí vem Juízes capítulo 2 versículo 10. Morreu Josué, morreu os anciões, e também foi congregada a eles toda aquela geração, e uma outra geração nasceu. E esta geração não conhecia o Senhor, e nem tampouco os seus milagres. Como não conhecer? Que Josué capítulo 4 versículo 6 tem um memorial, e memorial nunca pode ser esquecido. Toda vez que você desce em Congonhas, tem um memorial. Aqui em Congonha, na cabeceira 35, salvo engano, daquele acidente que houve. Toda vez que você vai posar, o memorial está lá, você lembra. Não tem, ele está lá para te lembrar. Josué disse: peguem 12 pedras, ponha no arraial. Quando os vossos filhos no futuro perguntar que significam essas pedras, vocês vão dizer para eles quem eu sou, o que eu fiz e as minhas proezas. Eles sabiam, mas na facilidade não deixou eles reconhecer quem era Deus. E o que é que vai acontecer? Perde o melhor. São livres, têm pátria, mas a vergonha vem. Por quê? Não valorizaram a Deus. Aí o melhor de Deus, os filisteus tomam. Quando os filisteus tomam a arca, a vergonha vem de forma nacional. E a arca vai ser devolvida, mas eles não querem. Mas por conta da promessa, Deus já está trabalhando, porque ele não dependia da arca. A arca era um símbolo, e a arca sem santidade é só um caixão. Aí enquanto todo Israel está na vergonha, está na perda, sem a arca, aí os filisteus dizem: vamos destruí-los. Aí quando os filisteus se preparam, os judeus amedrontados vão procurar quem? Um crente que Deus levantou, chamado Samuel. Agora imagina o que Deus vai fazer. Uma nação inteira foi atraída à vergonha por não reconhecer. Agora um crente que orava, buscava e reconhecia a Deus vai fazer a diferença. Então Deus não precisou da nação, mas só de um crente. O povo vai a ele e diz: ora Samuel, que os filisteus vêm aí. Aí Samuel ora aos céus, faz um sacrifício de carneiro. Quando os filisteus disseram: eles estão sem arca, vai ser fácil. Mas ele não tinha um arca, mas tinha um crente cheio de Deus no meio do povo. Aí dele ora, e Deus desce, troveja e derrota os filisteus. Aí Samuel grita: até aqui. Nos ajudou o Senhor. Aí surge a geração de Davi. Eles têm liberdade, têm a pátria, e agora vem Davi. Capítulo 5 de 2 Samuel. Davi quer conquistar Jerusalém para tornar uma capital de adoração.
ele conquista Jerusalém. E ele se compromete com Deus. Eu vou contar quem o Senhor é para outras gerações. Salmo 145, verso 4 e 5. Leiam com o coração o que ele diz a Deus. O que ele, por meio do louvor, ele se compromete. Ele diz, Salmo 145, verso 4 e 5. Ele diz, uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Eu vou contar, eu não vou parar de contar. Olhe para quem está ao seu lado e pregue comigo. Diga para ele, se depender de mim, eu não vou parar de falar de quem é o meu Deus. Liberdade, pátria e uma capital de adoração. Aí Davi diz, Deus, agora a arca voltou. Eu vou organizar os obreiros, sacerdotes. Vai ter culto 24 horas. Vou dividi-lo em 24 turnos. Vai ter adoração. Agora eu quero um templo, Senhor, porque eu moro num palácio e a presença está em tendas de lona. Deus diz, não, mas o seu filho vai fazer. Aí vem 2 Crônicas, capítulo 3. Aí está lá escrito, morreu Davi, e Salomão, na sua geração, vai trazer o melhor para Israel, o templo. 2 Crônicas, capítulo 3. E começou Salomão a fazer o quê? Edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. O templo é construído. Agora tem uma liberdade, tem uma pátria, tem uma cidade de adoração e vai ter o templo. É esse templo que quebra o protocolo. É esse templo que vai ser o foco que nenhuma nação tinha, morada de Deus da terra, porque desde a queda de Adão não acontecia algo que Deus prometeu, a ponto de dizer que por meio deste templo ia o povo Israel, judeu, poderia eliminar, aniquilar, desfazer um decreto dele, porque na inauguração do templo, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 por diante, Salomão inaugurou o templo e vai orar. Na inauguração, o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Agora leiam, continue, vamos lá. Vamos lá, gente, se eu e não houver chuvas, é um decreto, ou se enviar a peste, Deus disse, se eu fizer isto, se eu determinar, mas a sequência diz, versículo 14, e se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se convencer dos seus maus caminhos, aleluia, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, aleluia. Pode passar. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetualmente, e nela estarão os meus fixos os meus olhos. Agora são livres, tem uma pátria, tem uma cidade e tem um templo. A Bíblia diz que a paz reina no reinado de Salomão. Ninguém confrontava mais a este povo. E diz a história que quando alguma nação se voltava contra eles e guerreavam, o exército de Israel ia para a guerra. Quando estava perdendo a guerra, o general
pegava alguns mensageiros e mandava para onde? Para o templo. Peça socorro no templo ao sumo sacerdote. O que era que o sumo sacerdote fazia? Pegava os adoradores do templo e mandava para o campo de batalha, sem escudo, sem lança, só com os instrumentos de adoração. Quando eles chegavam na guerra, o general tirava os soldados da frente e colocava os adoradores que vinham deste templo. E eles olhavam, os inimigos iam atacar. Quando via, parava. E eles sem arma, sem escudo, começava a cantar os louvores de Sião. Principalmente o Salmo 46. Enquanto os inimigos tentavam atacar, eles começavam a dizer: o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele está no meio de nós e nós não temos medo, ainda que a terra se estremeça e o mar se inunda a terra, mas há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela e ela não vai ser abalada. Quando eles adoravam, aí Deus descia no meio dos inimigos, quebrava o arco, cortava a lança, jogava o carro no fogo. Eles se viravam para o exército e diziam: venham, venham, venham ver, contemple as grandes obras do Senhor. Ele levantou a voz e a terra se derreteu. Ele acaba com a guerra até os fins da terra. Ele está quebrando o arco, está quebrando a lança, está jogando os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Venciam pela adoração. Liberdade, pátria e templo, e o único Deus verdadeiro. Mas as facilidades vêm. O glamour do templo tira a simplicidade. E a evolução social faz eles esquecerem de Deus e adorar os deuses das nações. Aí Deus, pela promessa, levanta profetas para não perder o povo. Observe que Isaías vai entrar neste período de decadência. Abacuque, Oséias. Veja que Deus chama Isaías e vai dizer que lamenta, porque o povo que ele deu tanto isso está mais insensível do que o animal irracional. Tem algum nordestino aqui? Levante a mão. Tem algum nordestino? Vocês sabem como eu. Se você quer ofender o nordestino, chame ele de jumento. É o ápice da ignorância. Aí Deus diz: Isaías, o meu povo está insensível, porque o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura que come, mas o meu povo não me conhece, Isaías. O meu povo não tem entendimento, está insensível, está pior do que o jumento, está pior do que o boi. Eu quero sarar, mas eles não querem, Isaías. Eu preciso falar com ele. Quem eu vou enviar, Isaías? Eis-me aqui, Senhor. Isaías vai entrar pregando arrependimento, mas o povo não se contém. Matam Isaías. Aí Deus transforma o filho de um sacerdote em profeta. Por exemplo, pastor Edwin, ele é filho de sacerdote, então ele é preparado para defender o povo. Ele nasceu, ele cresceu, ele se tornou adulto, é vice-presidente da igreja. Então o coração dele é de pedir pelo povo. Era essa a criação de Jeremias. Mas com a morte de Isaías, nem tinha mais ninguém que quisesse profetizar, porque foi muito cruel. Aí não tem profeta. Aí Deus, para divertir o povo, vai lá no interior, porque na capital ninguém queria. Vai na cidade chamada Anatote, entra na casa do sacerdote Ilquia e encontra um jovem de 17 anos e diz: antes que tu te formaste no ventre eu te conheci, e antes que tu nascesse eu já te escolhi como profeta. Levanta Jeremias,
Jeremias entra em Judá, mas o povo não dá ouvido. O povo do norte se dissipa também. Aí Deus manda Oséias fazer o que nós não teríamos coragem. Quando as tribos do norte traíram Deus, também adorando outros deuses, Deus disse: Oséias, vai em Samaria e entra no lugar mais vexatório. Qual? O prostíbulo. E se apaixona pela pior prostituta que tem, e leva ela para casa. Dá identidade, dá nome, dá filho, dá família, dá nome a ela. E ele fez. Levou a prostituta para casa. Deu casa, deu nome, identidade, família. Que a Bíblia diz Gomer, o nome da identidade, Gomer. Quando ela tem filhos, amada pela família, falta de nada, ela sente falta do prostíbulo. E volta para o prostíbulo, larga tudo e volta a se prostituir. Aí Deus vai e diz: Oséias, vai buscar ela de volta. Talvez tu não amou como devia, ama ela mais. E ele vai. E quando tu trouxer ela de volta, quando o meu povo te perguntar que loucura é essa que você fez, você vai dizer: assim diz o Senhor, do mesmo jeito vocês fizeram comigo, vocês me traíram, mas eu quero vocês de volta, eu não desisto de vocês. Que amor é este? Mas eles não quiseram voltar. Aí o exército sírio invade o norte, e os caldeus invadem Judá. Segundo Reis 25 diz, como também Jeremias 52:13, que o capitão da guarda de os caldeus entraram em Jerusalém. Primeira coisa, Jeremias 52:13. Perde o templo. Ele queima a casa do Senhor, aquela casa que Deus disse que ia morar. Segunda perda, a cidade é queimada. E perdem a pátria. São levados escravos de novo. Perderam a liberdade, perderam o templo e perderam a pátria. As perdas eram tão irrecuperáveis e irreparáveis que na ótica humana, diz o contexto, que as nações, quando souberam, vibraram. Diziam: arrasa com eles, Nabucodonosor. Nunca mais eles vão adorar aqui dentro. Nunca mais eles vão adorar em Jerusalém. Acabou. Muro destruído, cidade acabada. Arrasa, acabou, não tem como. Agora vão ser jogados como escravos na Babilônia. Aí Deus, pela sua bondade, pega um filho de sacerdote chamado Ezequiel e joga ele no cativeiro no meio do povo. Pega 3 filhos de reis da nobreza, da descendência de Davi, entre ele e Daniel, então joga no palácio da Babilônia. Aí o filho do sacerdote, agora profeta Jeremias, Deus não deixa ele ir. Você vai ficar aqui, aonde a destruição está perdurando, aonde a terra foi queimada, aonde as nações dizem que não há mais esperança, que não tem mais jeito. Aí Jeremias, se você olhar, ele vai pregar agora para uma cidade solitária e lamentar. Por isso que quando você lê Lamentações, ele está pregando para um povo que não existe mais, mas só dentro da vergonha. Primeiro, Lamentações, versículos de 1 a 4, salvo engano. Olha o que é que ele faz, um lamento do passado pela destruição. O que é que ele diz? Lamentações de Jeremias, capítulo 1 até o versículo 4. Como está sentada solitária
solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva. A que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária, vai pagar impostos, chora amargamente de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos lhe houveram aleivosamente com ela, tornaram seus inimigos. Olha, Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Ele agora está pregando e as lágrimas caindo, porque o povo estava na escravidão. Mas o que eu acho bonito era o tema da mensagem dele. Os mensageiros de Nabucodonosor diziam: olha, tu está pregando em vão, vai para a Babilônia, Nabucodonosor vai te dar sustento, porque tu profetizou a vitória dele, deixa de estar na miséria. Ele dizia: não, vou continuar pregando no meio do monturo, na solidão. Qual é o tema da mensagem? Ainda há esperança para Israel, ainda há esperança para este povo. Era 70 anos se passam, e as perdas se tornam irreparáveis, a ponto do que aquilo que a gente prega, qual é a última esperança, qual é a última coisa que morre? A esperança. Aí você leu no texto oficial que eu li, que até a esperança acabou. Acabou a nossa esperança. Por que acabou a esperança? 70 anos sem cultos, 70 anos sem louvor, 70 anos sem pátria, sem liberdade e sem templo. As nações diziam: nunca mais eles louvarão. E eles não adoravam fora de Sião. A esperança dos judeus, ela era fixada na medula óssea, porque a medula óssea é vital para a vida, é o tutano dos ossos, é a medula óssea que produz as células do corpo humano. Ela produz os glóbulos brancos que defendem o corpo das infecções. Ela produz os glóbulos vermelhos que carregam o oxigênio para o corpo. Elas produzem as plaquetas que atuam na coagulação do sangue, coagulação. Então é da medula óssea que está a esperança de um judeu. Enquanto tiver tutano de osso, o judeu não desiste. Mas por que eles perderam a esperança? Porque era tamanha que a história diz que quando morria um dos filhos, mesmo na escravidão, eles não enterravam. Eles pegavam por alguém que podia pegar em cadáver, que o judeu não pode, e mandava levar para um vale. E no meio do vale eles não sepultavam. O mensageiro deixava na terra. Então o pai pegava os filhos e dizia: tem 3 dias, porque a tradição da crença dizia que durante 3 dias a medula óssea não é decomposta pela putrefação. Então durante 3 dias ainda há esperança de uma renovação. Então o primeiro dia o pai reunia a família e ia para o vale. O cadáver já estava lá. Aí o pai dizia: está inteiro. Mas por volta de 10 horas o corvo vinha. O corvo chegava no cadáver, dilacerava o globo ocular, dilacerava o ouvido, e a massa cefálica, o cérebro, era destruído. Portanto, eles não podiam ir lá enxortar o corvo, porque a lei judaica diz que um judeu, o máximo que pode chegar de um cadáver são 50 metros. Então a 50 metros eles só viam e lamentavam. Terminava o primeiro dia sem olho, sem cérebro, mas ainda estava com tutano. Segundo dia eles voltavam: é hoje. Segundo dia eles olhavam e diziam: é hoje. Aí por meio-dia a águia vinha, rasgava o ventre do cadáver, comia as vísceras, comia os órgãos internos, só deixava a carcaça. Terminava o segundo dia. Aí o pai dizia: ainda tem uma noite, ainda tem um dia, vai ter esperança. Quando era de noite, as hienas chegavam, as hienas comia tudo
que restava de putrefação, só deixava o esqueleto inteiro. No terceiro dia, eles chegavam, só estava o esqueleto. Ainda tem osso, tem medula óssea, ainda tem esperança. Por volta de 11 horas, o quebrantoso, que é uma ave de rapina que está em Levítico, que só come tutano de ossos, descia, quebrava todos os ossos do esqueleto e comia o tutano. Quando comia o tutano, o esqueleto virava caco, e isso eles diziam: acabou, não tem mais esperança, terminou o terceiro dia. Você está entendendo por que Marta nesta tradição? Senhor, tem jeito mais não, já é o quarto dia. Você está vendo como isso era importante? Eles perdiam a esperança. Então o pai dizia: acabou. Por isso que nós lemos: acabou a nossa esperança, fomos sepultados. Porque agora um dia vinha, o outro dia vinha, e o vale vai se enchendo de caco, de ossos. E como é deserto, o vento trazia areia, e a areia cobria os cacos de ossos, e não tinha mais esperança. Quando eles chegavam, os ossos cobertos, os que estavam de fora não tinha tutano, estava seco. Aí eles diziam: Deus nos sepultou, esqueceu de nós, acabou, não tem mais jeito. Não tem mais como recuperarmos. Mas quem um dia conheceu esse Deus pode até tentar correr, mas não consegue fácil se livrar dele. 70 anos foram suficientes para a saudade dos cultos voltar. Eles foram dormir e começaram a lembrar de como eram os cultos em Jerusalém. Quando amanhece o dia, estão quebrantados querendo adorar. Aí o coração dói, e não era ameaça de ataque cardíaco. O que era? Saudade. Aí vem o Salmo 137. Salmo 137. Aí eles abrem o coração e diz, leiamos para basear o que eu estou pregando. Salmo 137, por favor. Ele diz que juntos aos rios da Babilônia, pausa, rios fazia parte de adoração. Os rios principais aqui eram o Tigre e o Eufrate, e outros aderentes. Então eles agora acordam com o coração doendo e vão chorando para a beira do rio, para adorar, e assentar e começaram a chorar. E qual era a causa da dor? Lembrança de Sião, lembrança daqueles cultos que não dependia de pregador, lembrança daqueles cultos que não dependia de cantor famoso, lembrança daqueles cultos que a gente chegava na igreja já pegando fogo, já quebrantado por dentro, porque o culto começava em casa. A saudade bate. Aí vão chorar na beira do rio. Na continuidade do salmo, eles começam a ser perseguidos, porque enquanto eles choravam na beira do rio, os soldados que os levaram cativo vinham tirar onda. Lembra que eu contei o Salmo 46 e diziam: oh, que vergonha, cantem agora um daqueles hinos, vamos, alegre o coração da gente, cantando daqueles hinos que vocês cantavam em Sião. Aí eles não podiam adorar fora e diziam: nós não podemos adorar nosso Deus em terra estranha, é só em Sião. E eles: não, queremos que vocês adorem aqui. Aí um daqueles músicos como vocês perdeu o controle, como o tecladista, as harpas, os instrumentos estavam pendurados nas árvores na beira do rio. Ele disse: não, Senhor, não dá para eu me calar, a afronta é demais, a minha mão direita se esqueça da minha esquerda, a minha língua se apega ao céu da boca. Se eu não for na árvore pegar os meus instrumentos, e mesmo fora de Jerusalém eu vou te adorar, eu não consigo viver sem adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar. Aí ele pega os instrumentos e começa a adorar. Quando ele começa a adorar, os outros vão chegando. Aí eles começam a adorar e entra dizendo, desafiando com o Salmo 138. O que é que diz o Salmo 138? A continuidade da adoração em terras estranhas. O que é que diz lá? Salmo 138: eu te louvarei de todo meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Agora tem louvor na Babilônia, tem adoração a Deus na Babilônia.
venha e ela pasme, a adoração rompe a atmosfera e chega a Deus. Quando chega a Deus, aí Deus desce na beira do rio, cruza a fronteira da Babilônia e pega Ezequiel em visão. Vamos ali comigo. E leva ele no meio do cemitério, no meio do vale. E o vale estava cheio de caco de ossos, sem tutano, sem esperança. Ezequiel diz que os ossos estavam sequíssimos, não tem mais tutano, e sem tutano até a esperança morreu. Aí Deus diz: filho do homem, todos esses ossos são a casa de Israel. Eles estão dizendo que eu esqueci deles, que eu os sepultei. Eles não me conhecem, filho do homem. Há uma promessa. Profetiza para eles. Profetiza para esses ossos secos, filho do homem. O que eu acho bonito é que quem sepultou foi a areia, e o vento vem dos 4 pontos cardeais. Agora Ezequiel vai profetizar para os 4 pontos: norte, leste, sul, oeste. Ó ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Aí o vento sopra dos 4 pontos e vai tirando a areia de cima dos cacos, e os cacos de ossos vão subindo em grande barulho. E o que eu acho lindo é que cada caco vai grudando no seu próprio osso, não bate no outro, cada um volta para o lugar. O que eu aprendo aqui: não importa a pancada nem o destroço, quando Deus age, tudo vai voltar para o lugar como era, mesmo que não haja mais esperança. Quando pensa que não, para um exército, mas não tem vida. Aí Deus diz: profetiza, filho do homem, e diz a esses ossos que eu vou trazer nervo, vou colocar tendões, vou colocar carne, vou cobrir de pele e vou encher do meu espírito, e eles reviverão. Vai dar certo, eles vão voltar, e quando eu trouxer de volta a casa de Israel, eles vão saber que eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que faço. Eles vão saber: Deus não desiste. Não demorou muito. A potência mundial chamada Ciro poderia estabelecer um templo na Babilônia, mas ele diz: não, tocado por Deus, meu servo Ciro, quem quer recomeçar dos judeus? Recomeçar onde? Onde tudo começou, Jerusalém. Cerca de 50 mil judeus, quando ninguém acreditava, instrumento na costa. As nações diziam: não acredito, eles estão voltando para adorar onde não tinha mais jeito. Vamos. Aí surge o Salmo 126, depois no louvor que eles cantavam nos degraus: quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos tirou de volta do cativeiro, parecia um sonho, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Então se ouvia entre as nações dizerem: grandes coisas fez o Senhor a estes, e é por isso que nós estamos alegres. Diga para quem está ao seu lado, se você pode, diga: me faz um favor. Diga: me faz um favor, a partir desse janeiro profético, se tu encontrar alguém que pensou que eu tinha parado de adorar, que eu estava sumido, dá um recado a ele: estou voltando para a adoração, estou voltando para onde ninguém acreditava mais, estou voltando para o lugar onde tudo começou. Quando eu meditava e orava, eu queria pregar uma mensagem bem pentecostal, mas Deus disse: você conhece por fora e eu conheço por dentro. Eu disse que eu não vim pregar para super crente nem para super heróis. Muitas vezes a gente está sentado no púlpito, mas só está o caco por dentro.
Muitas vezes a gente chega, oferta, cultua, mas a gente está quebrado por dentro porque somos seres humanos. Mas nesta noite eu vim te dizer que mesmo na ótica humana, sendo irreparável, Deus ainda dá jeito. Mesmo que o homem diga, não tem mais jeito, Deus ainda dá jeito. Como você chegou aqui? Independe de como você chegou, ainda tem jeito. A promessa foi feita em Abraão, ratificada no capítulo 24 do Êxodo, pelo sangue de novilho, a aliança mosaica. A aliança do Velho Testamento era uma promessa, mas era passageira. A aliança se Deus foi fiel a este povo, depois de tudo isso que ouvimos, quanto mais para nós agora, porque a aliança é eterna. O diabo não tem mais como interromper. A tua fraqueza não tem como pará-la, porque agora é no sangue de Jesus. Se Deus não desistiu de Israel quando a aliança era no sangue de novilho, Ele não vai desistir de você, porque é o sangue de Jesus que te dá esta garantia. Então as tuas fraquezas não invalidam a fidelidade de Deus, os teus erros não invalidam a fidelidade de Deus. Então eu estou profetizando restauração, eu estou devolvendo o ministério em nome de Jesus, eu estou devolvendo a esperança perdida em nome de Jesus. Fique de pé por bondade. Deixa eu te pedir um favor, eu sempre gosto de fazê-lo. Se você está perto de uma pessoa íntima ou do mesmo sexo, vira para ela aí, como eu estou com o meu companheiro aqui. Olha para ele, não olha para mim não, olha para ele. E olhando para ele, diga: ô remanescente. Diga a ele: ó remanescente, não quero nem saber como chegaste esta noite. Quero saber como tu vai sair. Diga: vou sair cheio de esperança. Independente da pancada, independente do caos, independente dos estraços, eu vou recomeçar, porque ainda tem jeito. Diga a ele: você não é um projeto descartável, você é um projeto vivo, na mão de um Deus vivo, que não desiste de você. Abraça ele por um instante. Esse eu em todo tempo, Em todo tempo tu és receba a restauração, receba a restauração, receba a restauração. Ainda tem jeito, mesmo que digam que não tem mais jeito, mesmo que a circunstância diga acabou, mas Deus ainda faz isso. Deus ainda traz de volta a medula óssea quando parece que não tem mais jeito. Chore, profetize, fale línguas estranhas, receba restauração, receba força, soberano Deus. Eu preguei o que colocaste no meu coração, que a oração faz a diferença, que as nossas fraquezas não impedem a tua bondade. Então renova o teu filho, renova a tua filha aqui agora. Quem nunca mais falou línguas estranhas, que volte a falar. Quem estava por baixo, volte a ser por cima, Senhor. Agora, renova, 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 renova. te dou o meu.
você chegou aqui afastado, é noite de retorno. Deixa eu ver se tem alguém para Jesus aqui nesta noite, para recomeçar. Talvez a tua fé se esvaiu, ainda tem jeito. Deus não desiste de você. Cadê a primeira vida? Venha. Me seguirá, me seguirá.